Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós temos a nossa live em celebração ao Dia da Terapeuta Ocupacional. E para essa live de hoje, a gente vai receber a minha querida amiga, colega de trabalho, a Juliana Leal. Ela já está pedindo aqui para participando aqui. Vamos ver. Tudo bom? Tudo bom? Tudo. Eu acho que eu vou ter que pôr fone para não fazer eco. Se tiver um fone aí também. Eu vou pegar, peraí. Deixa eu pôr. Pessoal, então enquanto a gente vai pegando aí o fone, queria parabenizar todas as terapeutas ocupacionais pelo dia de hoje, em todas as áreas, não só da saúde mental, mas em especial para as minhas queridas amigas que trabalham nessa área, né, que são minhas companheiras de trabalho, como foi a Juliana, que a gente trabalhou junto no hospital, que na época era coordenado pela Uniad, lá em São Bernardo do Campo. Foi uma honra trabalhar com a Juliana. Então, o meu abraço e meu agradecimento a todas as terapeutas ocupacionais aqui do Brasil. Muito Ju, obrigada. hoje a gente vai conversar. Obrigada a você, Ju. Então, primeiro eu queria agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, nesse dia especial. Para contextualizar um pouquinho o pessoal, Ju, queria explicar que principalmente as pessoas que assistem aqui as nossas lives, do nosso Instagram, do nosso YouTube, são psicólogas. Então, as minhas perguntas hoje aqui, além da gente celebrar esse dia tão especial para as TOs, também a gente tentar esclarecer para as nossas colegas psicólogas a importância desse trabalho conjunto, TO-psicóloga. Tá bom? E mais especificamente aqui, como que é a atuação da terapia ocupacional dentro da saúde mental. Então, gente, a Ju, vou apresentar ela e vou dar a palavra para ela para que ela conte para a gente a experiência dela, tá? Que eu já tô falando demais aqui, que essa live é da Ju. Não, imagina. A Ju, gente, ela é especialista em saúde mental, em dependência química, em TCC pela Unifesp e tem aí uma vasta experiência em saúde mental. Então, Ju, conta pra gente um pouquinho da sua experiência em saúde mental. Primeiro, bom dia, agora boa tarde para todos. Parabéns a todos os terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas também, porque hoje também é o dia do físio, então nossos colegas de classe aí. E um abraço grande a todos os meus companheiros de Crefito. E muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade de poder trazer um pouquinho do nosso trabalho nesse dia que é comemorado aqui, o nosso dia da profissão, né? A batalha diária, mas vamos aí celebrar aí, porque todas as profissões têm a sua história, tudo. E é muito gostoso poder celebrar isso depois de tantos anos de formada, ainda estar tão feliz com a escolha que eu fiz para minha vida. Bom, eu sou terapeuta ocupacional, me formei em 2016, já tem um tempinho. Tive a oportunidade de trabalhar com a Carol, né, em hospitais. Eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns hospitais que a gente chamaria de hospitais psiquiátricos, né, que tem por conta da minha especialização, da minha escolha, né? A terapia ocupacional ela tem várias vertentes, a gente brinca que é como se fosse assim um médico, né? Que vai desenvolvendo as áreas de atuação de acordo com os seus gostos, as suas afinidades. Então, eu escolhi a saúde mental, porque sempre gostei do trabalho na área da saúde mental, me especializei junto em dependência química, e aí depois fui me aprimorando dentro da área, né? Aí fiz aí algumas outras formações e acabei me formando em terapia cognitivo-comportamental também. E desde então, desde que eu me formei, eu trabalho nessa área, que é a área de saúde mental. Bom, minha experiência de trabalho sempre foi mais em âmbito hospitalar, mas eu tive uma passagem também, algumas passagens em ambulatórios.
Então, eu já trabalhei com autista, já trabalhei com adolescente, já trabalhei no hospital, porque eu fiquei mais tempo. Eu trabalhei com várias populações diferentes, porque, na verdade, principalmente para o terapeuta ocupacional que trabalha com saúde mental, o diagnóstico em si, ou a idade, ou o sexo, não é o que faz tanta diferença para nós. Né? O que vai falar mais é aquilo que ele está trazendo como uma necessidade daquele momento. Então, não sei se todo mundo já teve a oportunidade de trabalhar com terapeuta ocupacional, mas quem teve o privilégio é uma profissão que a gente leva em consideração muito a necessidade daquela pessoa naquele momento. Né? Eu acho que isso não se distingue tanto, por exemplo, de um psicólogo, no sentido da escolha das abordagens de acordo com a necessidade de cada um, né? Das outras áreas também. Mas o que a gente vai priorizar é para poder trabalhar em relação à independência, o autocuidado, retomar as atividades sociais que essa pessoa tenha. A gente tem dentro da terapia ocupacional uma coisa que a gente chama de diagnóstico situacional. Esse diagnóstico, ele é feito, não é o diagnóstico médico, né? Ele é um diagnóstico feito daquele momento, daquele recorte daquela pessoa, né? Então, a gente vai tentar entender, entrar no mundo daquela pessoa e tentar entender o que está precisando de algum tipo de ajuda, né? Em que esfera, em que necessidade que ele tem. E a gente considera muitíssimo os prazeres daquela pessoa, os desejos daquela pessoa para desenvolver nossa atuação, né? Assim, não existe um manualzinho certo, a gente brinca que terapeuta ocupacional é um povo bem criativo, porque a gente vai tendo que lidar com os desejos e com as necessidades de cada um. E a gente vai se adaptando em relação a isso. Aí você tinha me perguntado como que era o trabalho, né? Do TO. Isso. Eu acho que antes assim da gente entrar assim mais profundamente no como que é o trabalho do TO, acho que eu queria saber um pouquinho, Ju, por que, quais são as principais razões, né? Do porquê que um paciente de saúde mental busca ou é encaminhada para uma terapeuta ocupacional, assim? Geralmente, a indicação, ela não vem só do médico, tá? Ela pode vir de outros profissionais de saúde. Isso é bem importante a gente entender, porque, assim, a gente tem a questão de outros profissionais poderem nos indicar, principalmente porque a profissão, infelizmente, também não é muito conhecida, não é muito divulgada como outras profissões, mas ela é uma profissão, ela é uma área de atuação que tem um significado importante, tem um impacto importante na melhoria de qualidade de vida da pessoa. E a gente vai indicar a terapia ocupacional, ou o paciente vai ter o acesso ou vai desenvolver um tratamento na TO a partir, lembra que eu falei dessas necessidades, desse diagnóstico? Ele é feito em cima, principalmente, das funções que a pessoa tem no desenvolver da vida. Então, são consideradas várias áreas, são consideradas área de atuação física, área de atuação social, como estão as relações sociais, como é que está a autonomia, como é que está a independência, como é que está para desenvolver as atividades do dia a dia. O que é atividade do dia a dia para TO? Desde pegar um ônibus, conseguir sozinho, chegar em algum lugar, ter uma autonomia, até vestir uma roupa sozinho, fazer escolhas, né, decidir quais atividades no dia, cursos que vão fazer, qualquer coisa que seja da ação humana, né, que tenha algum tipo de prejuízo, a gente vai trabalhar em cima disso. Né? Então, isso serve para todas as esferas da TO, mas dentro da saúde mental, as relações sociais, as funções sociais, elas estão muito impactadas com o adoecimento. Então, alguns diagnósticos norteiam a gente para poder dizer se esses comprometimentos estão mais graves ou não, mas basicamente todo mundo que tenha qualquer tipo de disfunção na esfera do desenvolvimento, seja social, mental, físico, ele vai ter indicação em algum grau de fazer terapia ocupacional, né? Então, tudo vai depender muito de o quanto que aquilo está impactando na vida daquela pessoa, né? Então,
Por exemplo, uma pessoa que vou dar um exemplo agora aqui, bem rápido. Uma Tá. pessoa que faça, seja, tem uma dependência química, né? Deixou de trabalhar, deixou de tomar banho, deixou de comer, vive em função ali da droga. Essa é a esfera que ele está vivendo e essas são as necessidades de impacto. Então, a gente considera sempre duas coisas. As necessidades que a gente enxerga enquanto profissional, né, ou só o terapeuta ocupacional, ou a equipe, né, que o acompanha, e a gente leva muito em consideração o que é considerado um problema para aquela pessoa. Então, a gente considera também aquilo que ele enxerga para ele que está sendo, que não está bom, né, o que precisa melhorar. A gente costuma comparar a pessoa a ela mesma, né? Como que ela era antes do adoecimento e como ela pode voltar a ser ou voltar o mais próximo possível daquilo que ela já foi, ou então adquirir novas habilidades para que ela consiga conquistar coisas que ela tenha desejo de conquistar ou que de repente sejam necessidades bases dela conquistar para poder ter uma vida com uma qualidade maior, uma promoção melhor de saúde. Então a gente vai interferir principalmente nessas esferas, pensando principalmente na área de saúde mental, né? Saúde mental a gente abrange aí desde a parte da psiquiatria, com os transtornos psiquiátricos, desde dependências químicas ou qualquer disfunção emocional que a pessoa tenha, que afete de alguma maneira esse funcionamento social que ela tenha, ou o dia a dia dela, ou enfim, onde que está impactando, né? Porque às vezes a gente tem o mesmo diagnóstico com ações totalmente diferentes uma da outra. Nossa, Ju. E você estava falando um pouquinho de dependência química, né? O trabalho na TO, na dependência química, tem alguma especificidade, assim? Tem. Na verdade, a TO como um todo, ela leva muito em consideração principalmente a rotina, a organização do cotidiano dessas pessoas. Isso é um dos maiores pontos que estão comprometidos quando a gente está falando de uma pessoa, um dependente químico, por exemplo, né? Então, a droga se torna o centro do universo, muitas vezes, para essas pessoas, e as ações que elas desenvolvem durante o dia delas, ou durante a vida delas, muitas vezes, está relacionada a conseguir dinheiro, conseguir comprar, conseguir chegar num local, fazer o uso e pensar já na próxima dose. Né? Quando a gente está pensando que uma vida gira em torno de algo que não é saudável, a gente está falando de uma vida que outras coisas que são importantes acabam ficando em segundo plano. Né? Então, primeiro passo, poder dar muita informação para essa pessoa, para que ela entenda que isso é uma doença, e poder ir apontando o quanto que esse impacto pode ser negativo para as pessoas que estão desenvolvendo o seu dia, as suas rotinas e as suas ações em cima do uso de uma substância. Então, a terapia ocupacional, ela trabalha muito em cima disso, de organizar uma rotina, né, de devolver valores no sentido o que é tomar um banho, o que é se manter limpo, horários para alimentação, horários para dormir, que são ações que interferem no bem-estar, na promoção de saúde como um todo, e um dos maiores desafios é o que a gente coloca no lugar da droga. Quais são os prazeres? Muitas vezes essas pessoas não têm noção das habilidades que elas têm, porque às vezes começou a usar muito cedo, ou então largou habilidades lá atrás, quando começou a fazer o uso, que não conseguem hoje identificar nenhum prazer fora do uso da substância. Então, assim, eu estou bem porque eu estou sob o efeito de uma substância. Então, a gente vai tentando resgatar a forma que essa pessoa pode continuar a vida dela e, assim, fazer escolhas que sejam saudáveis, dar conta de fazer isso, porque aí entram outras questões, outros profissionais junto com isso, e desenvolver habilidades. Então, é muito comum, por exemplo, pacientes que encontram uma nova profissão, ou então iniciam cursos, ou então resgatam papéis ocupacionais, que a gente chama, né? Papel ocupacional seria
papel de mãe, de pai, de filho, de trabalhador, de companheiro, perante a sociedade, o como que você está se portando, né? Então, a gente tenta tirar essa pessoa daquela margem de discriminação, muitas vezes de situações que são, né, a gente tem muito envolvimento com criminalidade, muito envolvimento com situações de rua, de vulnerabilidade social, e tentar resgatar essa pessoa para trazer ela mais próximo possível de um funcionamento saudável. Eu não vou dizer normal, porque normal é muito relativo, mas saudável, né? Então, ou resgatando essas ações, ou descobrindo junto com eles novas ações que possam permitir que eles promovam esse tipo de cuidado na própria saúde, né? O terapeuta ocupacional, ele não faz nada pelo paciente, ele faz com o paciente, né? Isso é uma diferença muito grande, porque a gente vai dando recursos para aquela pessoa encontrar algo que ela vai solidificar com o tempo. Porque ficar sem a droga por si só é muito difícil, né? A gente tira muitas vezes, e o que a gente coloca ali no lugar, né? Muitas vezes essas pessoas. E aí entra o trabalho, por exemplo, dos psicólogos, que é extremamente importante, dessa sustentação emocional, para a gente poder ficar bem de cara limpa, né? Então, o que a gente vai trabalhar junto com isso? Então, dentro da dependência química, um dos maiores focos é essa organização dessa rotina e a descoberta dessas habilidades sociais e desses papéis que eles estejam desenvolvendo, que eles precisam desenvolver muitas vezes ou resgatar. Nossa, Ju, você falando, não estava lembrando da época que a gente trabalhava juntas, né? E como eram as nossas discussões de caso clínico, quando eu entrava lá na sua sala, né, de atendimento, que tinha todos os recursos, inclusive artísticos, né? Sim. Nossa, que às vezes a gente ficava assim como chama quando a pele tá arrepiada, né? De ver, assim, às vezes um paciente que você fala assim, gente, na psicoterapia, no meu atendimento, ele é um paciente que, ó, não fala nada, né? Tem muita dificuldade de expressão verbal, né? E a gente olha na TO e fala, gente, que é isso, né? E a TO, assim, acessando aquele paciente de um jeito que ele não era acessado em nenhum outro âmbito, assim. Porque quando você traz para o inconsciente, né, o desenvolver atividades, até isso é uma grande questão na TO, que as pessoas muitas vezes confundem a gente até com um professor de educação artística, porque a gente usa de atividades, recursos manuais para desenvolver habilidades e às vezes apenas para acessar algumas coisas, né? Nem todo mundo que vai fazer uma atividade manual na TO vai levar aquilo como profissão, mas pode acontecer. Eu já tive pacientes que experimentaram ali, se descobriram artistas em muitas coisas, ou já eram e resgataram, e levaram isso para a vida depois. Mas nem sempre essa é a função da atividade, ela não é a única função. A função muitas vezes está ali durante um processo terapêutico que ele é inconsciente para o paciente, ele despertar algumas emoções e algumas posturas que conscientemente no linguajar verbal ele não vai trazer. Que é isso, vamos supor, vamos colocar lá um paciente para fazer um mosaico, né, que é uma atividade manual que tem um passo a passo. Então, assim, a gente tem uma coisa dentro da terapia ocupacional que se chama análise de atividades, né? Então, a gente analisa a etapa das atividades. Não necessariamente eu, como terapeuta, preciso saber a técnica em si, mas eu preciso entender o passo a passo do que ele está fazendo. Então, por exemplo, uma atividade de mosaico, que parece colar um monte de caquinho, às vezes ali o paciente vai trazer situações em que ele vai ter que lidar com emoções que ele não contava, porque muitas vezes achava que era fácil, que era uma coisa super simples, e ele se deparar com a necessidade de espera, por exemplo, esperar a cola secar para rejuntar um mosaico, era um grande desafio. Mas, às vezes, a gente precisa permitir que ele vivencie aquilo. Então, o paciente terminou lá o mosaico, a gente direciona, não, eu quero rejuntar, passa o rejunte e arranca todas as pedrinhas, porque a cola não estava seca. Isso pode ser um motivo de angústia. E aí você vai ver, às vezes, aquele paciente que estava lá quietinho, se desorganizando. Ou então,
se emocionando porque olhou para uma coisa que ele fez e pela primeira vez, às vezes, na vida, ele foi elogiado por algo que ele construiu, ou ele se reconheceu e bem bom em algo que ele nunca imaginou que ele poderia ter feito. Eu acho que esse é a grande sacada que a gente tem quando a gente trabalha com atividade. É por isso que a gente não dá atividade e vira as costas, né? Essa proximidade, esse acompanhamento. Quando eu chamo de atividade, é qualquer coisa que ele esteja fazendo, né? A gente direciona muitas vezes algumas atividades até pelos recursos que a gente tem dentro de cada serviço de saúde, né? Para quem não sabe, a terapia ocupacional costuma ter alguns recursos manuais que geralmente as instituições fornecem para nós, porque acreditam nesse trabalho e no potencial dessas atividades, mas a atividade vai desde de uma conversa verbal até ações físicas mesmo de produção de alguma coisa. Ou desafios, né? A gente também entra junto dessa. Às vezes a gente vai descobrir junto com o paciente, vai entrar junto com ele, às vezes para realizar um sonho. Ah, meu sonho é, vamos supor, aprender a costurar. Eu sou uma pessoa que sou péssima com linhas. Então, provavelmente eu vou experimentar junto com ele o desafio de poder desenvolver aquilo. E aí a gente vai ter que ir manejando o que acontece nesse processo, seja bom ou seja ruim. Isso é... A gente não tem um controle do que vai acontecer. E às vezes o paciente pode mudar, porque nem toda atividade tem começo, meio e fim, dentro de um mesmo atendimento, né? Isso a gente está falando, de repente, de ou pacientes de consultório ou que estão internados por alguma razão, que a gente elabore em dois tipos de atividade, aquela que a gente começa e termina no mesmo atendimento, e tem as atividades de continuidade. Elas vão ter focos diferentes, né? Então a gente vai trabalhar coisas diferentes, mas todas elas a gente tem que estar sempre muito atento à sutileza da reação em cada etapa, né? Então, atividades em si que a gente usa são nesse sentido, para a gente poder acessar muitas vezes coisas que verbalmente a gente não acessa. Ju. E como que você vê, assim, o trabalho da TO num contexto multidisciplinar, e por que nós, psicólogas, devemos ter em mente que existe a TO que pode trabalhar do nosso lado, assim? Por que a gente deveria trabalhar junto com as TOs, assim? Olha, eu, por exemplo, eu sou muito puxa-saco de equipe multidisciplinar, né? Isso foi até tema da minha monografia, dada a importância que eu dou para isso. Tá? Eu sei que eu não posso falar por todo mundo, mas a grande maioria das terapeutas ocupacionais trabalham em equipe. Primeiro, porque eu acredito que trabalhos se complementam, né? Eu acho que às vezes a gente pode estar até desenvolvendo a mesma atividade, falando a mesma coisa, mas o olhar é diferente. Aquilo que eu preciso identificar num paciente vai ser diferente do que um psicólogo está observando. E se a gente está falando da esfera emocional, psíquica, cada um vai ter uma subjetividade desse olhar. Então, por exemplo, é o que a gente acabou de dar exemplo. Muitas vezes eu atendia junto mesmo, o atendimento era conjunto, não necessariamente um psicólogo só ia para observar, ou a TO só ia observar o atendimento, né? A gente às vezes pode atender junto, né? E não só TO e psicólogo, mas outras profissões, mas o que influenciava é a forma como a gente vê aquela situação. E é muito rico você poder conhecer a pessoa como um todo. Porque assim, lembra que eu falei, o diagnóstico para nós nem sempre é o mais importante. Como para a psicologia também não é. Ele norteia a gente, né? Ele vai dar uma diretriz para nós. Mas ele não vai fadar a pessoa aquilo. Então não existe um processo fechado para cada pessoa. Então eu sou dependente químico, eu vou ter que fazer isso, isso e aquilo. Não, a gente tem dentro, por exemplo, até das terapias que são desenvolvidas, um TCC, por exemplo, a gente tem algumas atividades estruturadas, mas até a escolha e o olhar dessa atividade é diferente. Então, quando a gente trabalha junto com outros terapeutas, né, outras profissões, eu acredito no acréscimo. Então, por exemplo, eu não consigo trabalhar sem psicólogo, entendeu? Eu preciso muitas vezes falar assim, olha, o paciente se desestruturou, ele se desorganizou, e aí o psicólogo vai falar, olha,
no meu atendimento ele trouxe isso, isso, isso. Talvez ele estivesse angustiado por isso. Ele não falou que ele estava, mas ele expressou na TO que estava. Ou então, muitas vezes aconteceu, como você disse, o paciente quietinho, tá lá na TO, eu chegar numa reunião de equipe e falar assim, ó, o paciente estava super agressivo, super desorganizado, não consegue fazer começo, meio e fim, tô precisando trabalhar isso. E aí os outros profissionais falam, opa, peraí, que horas que isso aconteceu? Porque para mim ele estava ótimo, mas estava ótimo porque não porque manipulou a pessoa, mas é porque o acesso consciente dele muitas vezes não permitia que ele enxergasse que ele estava com uma dificuldade ali, às vezes para esperar, às vezes para poder se expressar, às vezes para poder conviver em grupo ou ficar individual, ou enfim, é muito rico quando a gente olha a pessoa como um todo, não fragmentos, e a gente tenta promover o melhor possível da saúde dessa pessoa. Né? Eu acho que nada se sobrepõe. Eu acho que todo se complementa. Quando a gente está falando de atividade multidisciplinar, principalmente, né, na área de saúde mental, eu trabalho muito perto dos psicólogos, eu acho que são olhares complementares. Né? Então, quando a gente olha diversas perspectivas, a gente consegue dar também a possibilidade de integrar mais essa pessoa e conhecer ela um pouco mais profundamente, né? Individualmente, né? Cada um vai ter uma história, cada um vai ter uma forma de se expressar. Nem todo mundo se beneficia de TO, como nem todo mundo vai se beneficiar de psicologia, ou como nem todo mundo vai se beneficiar de uma outra profissão, mas eu acho que tudo que for mais completo é uma opção a mais e às vezes no detalhe a gente consegue fazer alguma diferença. Então eu acho muito válido. Ju, que aula! Gente, pra quem não sabe, a Ju, ela é professora da nossa pós também, né? Já deu pra perceber que com ela a gente vai entrando, vai visualizando. Você vai contando, eu vou visualizando assim o que você tá falando. Adoro, Ju! Que bom, que bom. Ju, obrigada pela live. Com certeza vamos ter que marcar outras, porque você tem experiências demais para compartilhar. Podem contar comigo, pode contar comigo. É um prazer. Eu sempre, bom, é minha paixão, né? A minha paixão tá dentro da minha profissão, tá nos meus pacientes, nos meus alunos. E para mim, conhecimento é sempre para ser compartilhado. Eu não detenho nenhum conhecimento que eu quero que fique comigo. Então, se eu puder de alguma maneira ajudar, eu vou estar sempre disponível. Né? Quem quiser me procurar, que tiver dúvida, também estou disponível. E tô aberta também. Quando quiser conversar, a gente conversa. Legal. Pessoal, vocês estão aqui, vocês já têm o Insta da Ju, né? E Ju, seus contatos estão lá no Insta, caso alguém queira te buscar, tirar dúvidas no atendimento, tá lá? Posso deixar também. Depois eu coloco no comentário da Legal. live, eu deixo lá meu telefone, se alguém quiser me procurar, meu e-mail, tem meu Instagram também. As vias de acesso que quiserem podem me buscar, que eu vou estar aberta. Perfeito, Ju. Obrigada mesmo, mesmo, mesmo. E curta seu dia. Feliz dia da TO. E muito obrigada, gente. Um beijo grande, obrigada, viu, Carol? Um beijo grande para todos. Obrigada Um pela beijo. Tchau, oportunidade. tchau. Um beijo, tchau. Obrigada a você. Tchau, Tchau. tchau.